Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro. Nós estamos na 23ª semana do tempo comum. E hoje, dia 7 de setembro, nossa pátria brasileira celebra 200 anos, ao menos, da sua independência formal. A independência política não significa necessariamente a autonomia, a vida plena do seu povo. Somos um país riquíssimo, de um povo pobre, explorado, de uma sociedade profundamente desigual. Aliás, isso também aparecerá no texto do Evangelho de hoje, que são as bem-aventuranças e as maldições, as ameaças do Evangelho de Lucas. Eu agradeço a sua audiência, a sua companhia, agradeço porque todos os dias, na fidelidade, você está aqui conosco, por meio do canal do YouTube Dom Paulo Jackson, acompanhando nos podcasts e também por meio da Rádio Maria. O texto é de Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como já disse ontem, no Evangelho de Lucas, aquilo que no Evangelho de Mateus é o Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas é o Sermão da Planície. E neste Sermão da Planície, as bem-aventuranças são também distintas do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus são 8 bem-aventuranças. Em Lucas são 4 bem-aventuranças e 4 ais. Bem-aventurados, Makarioi. A bem-aventurança é um conteúdo fundamental do Evangelho de Lucas. É um conteúdo fundamental do Evangelho de Mateus. É um conteúdo fundamental que brota do coração de Jesus. É a expressão mais bonita da sua misericórdia. Mas qual é a grande característica das bem-aventuranças de Lucas? Primeiro, Jesus fala diretamente às pessoas que estão diante dele e os escuta. E os escutam. Jesus diz: bem-aventurados vós, como que Jesus está olhando nos olhos daquelas pessoas.
tudo está na segunda pessoa do plural. É uma relação direta, é uma palavra direta e endereçada ao grupo que diante dele o escuta. Diferentemente de Mateus, que Jesus utiliza a terceira pessoa. Aqui é: bem-aventurados vós, os pobres. Além do mais, Jesus utiliza o advérbio temporal agora. Então, vós que estáis aqui diante de mim, para quem eu estou olhando, que agora tendes fome, que agora chorais, que agora sois perseguidos. Então, é uma característica de Lucas essa concretude de falar ao auditório olho nos olhos e, ao mesmo tempo, utilizando a segunda pessoa do plural, Jesus ainda reforça mais ainda com esse advérbio agora. Quem são os bem-aventurados? São os pobres, os famintos, os que choram e os que são perseguidos, odiados, expulsos, insultados e amaldiçoados por causa do Filho do Homem. Jesus tem a ousadia de declarar estes, que eram considerados a escória da humanidade. Jesus os declara felizes e bem-aventurados. E os convida à alegria. Alegrai-vos, exultai, será grande a vossa recompensa. Ao mesmo tempo, revelando exatamente o mistério de uma sociedade dividida e fragmentada, Jesus apresenta 4 ais, 4 invectivas, é assim que se chama esse gênero, 4 ameaças. Os ricos, os que comem com fartura, os que riem e os que recebem todos os tipos de elogios. No fundo, Jesus reflete, tendo em vista uma sociedade profundamente desigual, profundamente dividida, marcada pela presença exploradora do Império Romano. Em Israel, no tempo de Jesus, havia a presença da estrutura de poder do Império Romano. A Galileia e a Pérea eram governados por um tetrarca chamado Herodes Antipas, mas como um governante coligado com a grande estrutura do Império Romano. A Judeia e a Samaria eram governadas diretamente por um prefeito, por um governador romano. Quando Jesus morreu, era Pôncio Pilatos. Então percebam, a estrutura da terra de Jesus está vinculada à macroestrutura, à grande estrutura do Império Romano. E essa estrutura, ela é mantida por meio de impostos, taxas e mais taxas. Às vezes, trabalho forçado, a presença do exército permanente do Império Romano para atuar como poder coercitivo e manter também a ordem, evitando todo tipo de rebelião, todo tipo de grupos que se opunham ao Império Romano. Sociedade fragmentada, sociedade desigual, sociedade dividida. Muito semelhante ao que acontece no nosso país ainda nos dias de hoje. Nosso país é um país extremamente rico, mas profundamente desigual. A doutrina social da Igreja nos ajuda muito a compreender que essa estrutura de sociedade na qual vivemos não está de acordo com o plano, o projeto, o desejo de Deus. Uma sociedade onde os ricos se tornam cada vez mais ricos, explorando, e os pobres cada vez mais pobres, pisados, infelizmente, destruídos na sua dignidade, sem acesso à educação de boa qualidade, à saúde de boa qualidade.
não têm terra, não têm trabalho, não têm teto. Quantos neste momento passam fome? Quantos estão oprimidos, não têm dinheiro nem mesmo para pagar aluguel ou para comer? Como celebrar a independência do nosso país numa sociedade tão marcada pela desigualdade que gera a exploração, a dor, a fome e a miséria de tantos filhos e filhas de Deus? Aqui, como diz a doutrina social da Igreja, é preciso termos sabedoria, é preciso organizar a caridade operosa e a misericórdia no sentido imediato da palavra, um prato de comida a quem chega pedindo faminto. Aqui está a caridade imediata. Mas é preciso também refletir pelas grandes causas estruturais que geram esta experiência de fome, de exploração, de desigualdade, de exclusão, de opressão. Portanto, a caridade, diz o Papa Paulo VI, precisa ser organizada em 2 níveis. A caridade miúda e cotidiana, da ajuda concreta à pessoa que chega em nossa porta batendo com fome. Mas outro nível da caridade é a reflexão sobre as causas profundas que geram miséria. E no país nosso, a estrutura fundiária é profundamente desigual. Os bancos lucram assustadoramente. Nós somos um país pobre e desigual, com bancos que lucram milhões e bilhões todos os semestres. Um sistema financeiro, este capitalismo financista, rentário, na verdade gera a morte, não somente dos pobres mais pobres, mas também da classe média, que está pisada, explorada, achatada. É preciso rezarmos muito pelo nosso país, sobretudo nesse processo de preparação de um pleito eleitoral. Pedirmos muita luz, muita iluminação ao Espírito Santo. Obviamente, cada pessoa vota conforme a sua consciência, e isso é fundamental. Mas é muito importante também acompanharmos os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores de cada estado. É importante acompanhar o mandato, fazer cobranças, mandar mensagens, convocar grupos de reflexão. Em muitas dioceses, como na nossa, existe a Escola de Fé e Política. Estudar a doutrina social da Igreja é fundamental. Conhecermos da Rerum Novarum até a Fratelli Tutti do Papa Francisco. Em 1893, começa de modo mais sistemático a doutrina social da Igreja com a Rerum Novarum de Leão XIII. O Papa Francisco recentemente escreveu a Fratelli Tutti sobre a fraternidade, sobre a amizade social entre pessoas, entre comunidades, entre países, entre povos. Conhecer a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica. A primeira parte do Catecismo da Igreja Católica é sobre o comentário ao Credo. A segunda parte é sobre os sacramentos e a liturgia. Mas a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica é sobre a doutrina social da Igreja, com o comentário aos mandamentos. Vamos conhecer como pensa a nossa Igreja, porque essa estrutura miserável da qual fala Jesus, de uma sociedade dividida, fragmentada, desigual, profundamente desigual, isso não é de acordo com a vontade de Deus. Mas Jesus tem a ousadia de, olhando nos olhos dos pobres, dos famintos, dos aflitos e dos perseguidos, Jesus tem a ousadia de dizer: vocês são os bem-aventurados, os preferidos de Deus. Um abraço a você, meu querido. Um abraço a você, minha querida. Deus os abençoe, os guarde e os proteja, e que a misericórdia do Senhor também nos atinja. Seja bênção, fonte de bênção para todos nós. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança
à missão. Até amanhã, se Deus nos permitir.